convidá-los a você que está em casa, aqueles que estão conosco, que possam meditar na palavra do Senhor. Nós vamos, nesta noite, expor. E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no texto que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 22. Romanos 8, 22. Esse é o nosso texto base para a exposição da palavra de Deus nesta noite. Romanos 8. Vamos começar, então, do verso 18, para que possamos entender um pouco mais desse contexto. O verso 18 diz assim: pois considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade por causa de sua vontade, não por causa de sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção do nosso corpo. Quero destacar para vocês a parte final desse verso que diz: aguardando ansiosamente a nossa adoção e redenção do nosso corpo. Assim é que está escrito na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Pois bem, meus irmãos, o que eu posso introdutoriamente começar dizendo para vocês? É que após a leitura desse texto, né, e depois de Paulo ter feito uma defesa concisa sobre a lei e a graça, quando nós lemos esse texto em todo o seu contexto, Paulo vai fazer essa apologia à lei e à graça, no capítulo 8, a partir do verso 1, um belíssimo sermão do apóstolo Paulo, falando acerca da lei e que nós não estamos sob o domínio da carne, somos dominados pelo Espírito de Deus que habita em nós, e Paulo vai fazer essa introdução aqui, muito interessante. E ele vai, então, no capítulo 18, falar da esperança dos eleitos de Deus, a esperança dos eleitos de Roma, e trazendo para eles um consolo. No verso 18 aqui, Paulo traz um consolo, mostrando para os irmãos de Roma que quando Cristo restaurar todas as coisas, o novo céu e nova terra, eles teriam corpos que seriam redimidos para sempre do pecado. Aqui nós temos uma esperança e intercessão para os eleitos de Deus. Paulo vai fazer exatamente isso nesse texto, e é exatamente nesse tema que vamos trabalhar, né? O novo céu e nova terra é o nosso subtema, lugar de redenção do corpo. E aqui é que vamos trabalhar a partir desse tema. No comentário de William Barclay, ele descreve esse presente estado das coisas da seguinte forma, meus irmãos. Ele diz o seguinte: no momento a criação está sujeita à corrupção. Vejo em todo o meu redor mudança e corrupção. O mundo é um mundo onde a beleza murcha e a beleza se corrompe. E um mundo que vive em agonizante declínio. Mas se está aguardando a libertação de tudo isto e a vinda do estado de liberdade e de glória. É uma grande verdade essa expressão aqui, na forma que Berkeley coloca o mundo que nós estamos vivendo, que está sujeito à corrupção ao nosso redor, e ver que toda essa beleza tem murchado não é nada de se espantar para aqueles que conhecem a palavra de Deus. O fato é que, dentro do nosso contexto, em um mundo que nós estamos vivendo, eu estou falando exatamente desse século, desse presente ano, né, desses anos que nós estamos diante de um contexto de pandemia, que essa situação que nós estamos vivendo, o mundo está, na verdade,
e percebemos claramente isso, em uma rota de colisão inevitável com a degeneração e a corrupção. Os dias são maus e o Senhor nos previu acerca disto. As Escrituras nos garantem que o mundo vai passar por muitas situações terríveis. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, ele nos alertou dos dias difíceis que chegariam, das grandes tribulações que viriam sobre a humanidade. Então, nada disso para nós deveria ser motivo de espanto, no sentido de que nós não temos conhecimento de tudo isso. As sociedades estão ruindo, seus sistemas estão se autodestruindo. E isso só demonstra a fragilidade da humanidade, que foi exposta, explícita, de um problema de saúde com proporções globais. No entanto, meus amados, a palavra de Deus nos garante que estes sofrimentos infligidos aos nossos corpos, e é essa a nossa esperança que eu quero trazer para vocês nessa noite, cessarão para sempre. Não é à toa que quando João escreveu o Apocalipse 21, e eu convido vocês a verem mais uma vez a palavra do Senhor em Apocalipse 21, e nós estamos falando sempre com base nesse texto de João, foi o texto base para a nossa série de sermões. Apocalipse 21 nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1, vamos até o verso 4, que diz: Então viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E aí vejam que esse presente momento, esses sofrimentos que nós sofremos nesse corpo, todos esses sofrimentos que passamos na carne cessarão para sempre, quando João disse que ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, diz o texto no verso 4, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu quero que você fique com essa promessa aqui da parte de Deus. É a mesma promessa em toda a Escritura, quando o Senhor Jesus Cristo nos anuncia que quando vier, ele fará tudo novo, ele restaurará todas as coisas para a sua glória, e nós seremos transformados, nossos corpos não provarão mais a corrupção da morte. Morte, uma palavra que tem sido falada muito em nossos tempos, né? É algo que nós temos ouvido muito nos noticiários, na televisão, nos meios de comunicação, nos jornais. Tudo nós temos ouvido falar nessa palavra. É algo que tem se tornado corriqueiro em nossos dias, né? E nós queremos que essa morte que tanto nos assombra, esse fantasma da humanidade, vai ser vencido completamente quando o Senhor restaurar o novo céu e a nova terra. E é nessa esperança que o Senhor Jesus Cristo nos garante, e é essa esperança que o apóstolo Paulo vai dizer que, apesar dos sofrimentos do presente, ele vai dizer isso no verso 18, acompanhe as suas Bíblias, o texto que nós lemos em Romanos 8, Paulo inicia dizendo, no verso 18, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então vejam, meus amados irmãos, que Paulo coloca aqui uma expressão muito interessante. Ele diz que os sofrimentos do presente não se podem comparar, não se podem mensurar, não há como medir com a glória que será revelada em nós. A glória da incorruptibilidade do corpo, que será transformado, assim como o Senhor Jesus Cristo, nós viveremos eternamente. E esse corpo da corrupção da humanidade será restaurado completamente. Não haverá mais nenhuma dor, nenhum pranto, e definitivamente esse fantasma da humanidade chamada morte. Essa consequência do pecado da humanidade, de Adão, no qual, quando pecou diante do Senhor, o Senhor, então, sentenciou a toda a carne que morresse e que voltassem ao pó por causa do pecado, ele acabará para sempre. E quando Paulo diz que não há como considerar a mensuração disso, não há como medir isso com a glória que há de ser revelada em nós, ele diz que isso deve trazer nos irmãos, e aí ele fala isso no verso 19,
uma ardente esperança. E ele vai dizer no verso 9, pois que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. A própria criação, Paulo vai dizer, que foi sujeita ao pecado e à morte por causa do homem. Porque a criação, na verdade, sofreu a sanção do pecado e da morte, e Deus a sujeitou à morte também, assim como os homens, por causa do nosso pecado, por causa do pecado original. No verso 20, Paulo diz, porque a criação ficou sujeita à inutilidade. Ela se sujeitou, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, o próprio Deus. Foi o homem que trouxe à criação toda a degeneração do pecado. Foi por causa da desobediência de Adão e de Eva que nós sofremos a dor e a morte. E toda a criação de Deus sofreu também a sentença do pecado. E aí o apóstolo Paulo diz que na esperança que também a própria criação será liberta do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E ele diz a expectativa que isso traria para as pessoas, assim como trouxe para a criação, assim como traz para a criação. No verso 22, o apóstolo Paulo diz, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Vejam que a própria criação, ela sofre, ela tem essa mesma expectativa que nós temos de ser redimida. E no final, no verso 23, Paulo diz, e não somente ela, mas nós que temos os frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção e redenção do nosso corpo. Vejam o que Paulo diz no verso, redenção do nosso corpo. Então, quero trabalhar com vocês essa questão da redenção do corpo e qual a importância disso para a igreja cristã. Agora, meus irmãos, compreendamos a compreensão judaica, entendamos a compreensão judaica da corrupção da humanidade e a sua restauração. Porque Paulo vai falar dentro do contexto judaico. E é interessante notar que quando Paulo estava aqui desenhando esse quadro, quando Paulo escreveu aqui, falando aos irmãos de Roma, ele estava falando dentro do contexto judaico. Então, quando ele trabalhava essas ideias, qualquer judeu podia reconhecer e entender o que Paulo falava. Ele fala desta idade presente, ou desse tempo presente, e da glória que há de ser revelada. O pensamento judaico, meus amados, dividia aqui o tempo em duas seções. Ele dividia o tempo no tempo presente e no tempo por vir. Esse tempo presente, segundo a compreensão judaica, era totalmente mau, sujeito à nulidade, ao pecado, à corrupção e à morte. Não é diferente do pensamento cristão, não é verdade? E essa era a compreensão do judeu, porque o judeu cria, e aí dentro do tempo por vir, que viria o dia do Senhor. E ele também acreditava nisso. Ele se sentia, nesse instante, sujeito ao pecado, à morte, à corrupção. O pensamento judaico entendia isso claramente, mas ele também tinha uma expectativa do dia do Senhor, o grande dia da redenção final. O judeu também esperava pela redenção. Esse seria o dia do juízo, em tese. Um dia em que o mundo seria comovido até seus alicerces e seria destruído totalmente. Mas dele sairia, e era a compreensão judaica, um mundo novo, um mundo renovado. Então, para o judeu, havia também a compreensão de uma aniquilação total do estado dessas coisas, uma destruição desses alicerces, onde o mundo seria corroído, e ele seria, então, dessa destruição das coisas, dessa aniquilação das coisas, renasceria um novo mundo. Seria restaurado um novo mundo. Assim era a compreensão judaica. A renovação do mundo era, então, uma das grandes ideias, um grande pensamento que pairavam na mente judaica. O Antigo Testamento fala dessa restauração sem elaboração e sem detalhes. Nós, como vimos no domingo anterior, quando lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 65, no verso 17, ele diz que eis que crio novos céus e nova terra. Então, não há muitos detalhes desse novo céu e nova terra, como serão recriados. Mas nos dias intertestamentários, dizem que os judeus foram oprimidos, escravizados e perseguidos. Eles construíram seus sonhos dessa nova terra e um novo mundo renovado. O que eu quero dizer com isso é que esse sonho de um mundo renovado, meus irmãos, essa mentalidade judaica de um mundo renovado, de um mundo transformado,
do mundo ou não haveria opressão, ou não haveria cativeiro, não haveria perseguição. Era um pensamento judaico, tipicamente judaico. O sonho de um mundo renovado era algo que tinha muita simpatia e adesão entre os judeus. E Paulo sabia disto. E aqui ele dota a criação de consciência. Ele imagina a natureza, e ele coloca isso num aspecto que é desejo da natureza um dia também ser restaurada do domínio do pecado, e a morte e a corrupção tenha sido desaparecida por completo, e a ideia daqui que a glória de Deus tinha sido revestida nessa natureza, essa nova criação, e transformada todas as coisas para a glória de Deus, e era isso que deveria permear o coração das pessoas, dos irmãos da igreja de Roma. Paulo diz que a situação da natureza é ainda pior que a situação dos homens, porque o pecado do homem foi deliberado, mas a natureza foi subjugada. E isso foi involuntária. Não foi por sua própria escolha. Inconscientemente, a natureza foi envolta na consequência do pecado do homem. E é por isso que em Gênesis capítulo 3, 17, quando Deus então nos diz, maldita é a terra por tua causa, Deus disse isso a Adão depois do seu pecado. Então, notem, meus amados irmãos, que a sentença de Deus que subjugou toda a natureza foi por causa do pecado de Adão. Então, toda a terra foi maldita por causa desse pecado. Foi subjugada. Todo o sistema ruiu, tudo isso foi quebrado. Veja que coisa interessante. E aí o Senhor sentencia toda a terra por causa do pecado de Adão. Isso é algo completamente terrível. Meus amados irmãos, nós vamos começar a trabalhar alguns pontos aqui acerca deste tema, o novo céu e nova terra, como o homem será restaurado em seu corpo. O primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês aqui, o primeiro ponto é: o novo céu e a nova terra será um habitat terreno. E eu quero começar dizendo que, infelizmente, quando a gente fala desse habitat terreno, a gente já tem uma rejeição natural, por causa do pensamento clássico pagão. Infelizmente, por conta dessa terrível influência do pensamento clássico pagão, e eu falo dos primeiros séculos da igreja, isso a gente tem que voltar um pouco atrás, este ensino tem sido mal interpretado. E por que não dizer completamente deturpado pelos cristãos do nosso Deus. Eu digo isso porque havia uma máxima, e aí eu falo agora pensando no primeiro século, no pensamento gnóstico da época, a máxima gnóstica do pensamento filosófico gnóstico era: a carne é má e corrompida, o espírito, como centelha divina, é bom, portanto, a carne tem que se libertar, o espírito, perdão, tem que se libertar dessa carne. Então, sendo a carne má, jamais podemos pensar em uma restauração da carne. Como é que os gnósticos pensavam acerca disso? Como é que as pessoas hoje pensam acerca disso, de um novo céu e nova terra, de um corpo transformado? Né? De sorte que pensar em um lugar, um novo céu, imagine comigo, a nova terra, em que haverá matéria, carne, seria algo completamente inconcebível para os adeptos dessa teoria gnóstica. Logo, para esses cristãos, o céu é um lugar tipicamente espiritual. Não dá para os cristãos que têm esse pensamento aí, influenciado pelo gnosticismo, pensar em algo material. E para os cristãos que foram influenciados por essa filosofia primitiva, e olha, irmãos, foram muito influenciados, porque esse pensamento é um pensamento que permeia a igreja hoje, né? É imprescindível compreender que era inaceitável pensar um novo céu e uma nova terra, pensar em restauração de corpo, porque o corpo era má, a matéria era má. Logo, um céu era um lugar etéreo, celestial. E eles só pensam que o céu é um lugar onde os espíritos pairam no ar, ou um aspecto de espectro fantasmagórico flutuando nas nuvens. Esse é o pensamento de muitos cristãos hoje, por conta dessa influência gnóstica, que eles nem se apercebem. No entanto, ao longo da história da igreja, a afirmação na crença de um corpo encarnado, regenerado, é algo que se percebe nas afirmações canônicas, por exemplo, dos credos das confissões. Quando eu digo isso, meus irmãos, os irmãos primitivos, vocês precisam voltar atrás e pensar com a mente de alguém que estava vivendo naquele primeiro século. O judaísmo
cria fortemente na regeneração de todas as coisas, na restauração de um corpo e um novo céu, uma nova terra restaurados. Mas o pensamento gnóstico, esse pensamento filosófico que era pagão, dizia não, não pode, não existe uma restauração desse mundo, porque tudo que nesse mundo há, toda a matéria, ela é má. Não dá para harmonizar esses dois pensamentos. E isso foi se arrastando. E havia uma luta enorme entre os cristãos primitivos. Como há, eu sei, uma dificuldade dos cristãos hoje compreenderem esse novo céu e nova terra e compreenderem que o homem vai receber um corpo transformado para habitar nesse novo céu perfeitamente, sem privação alguma. Um corpo que não será um corpo que vai ser degenerado. Um corpo que não vai provar da corrupção da morte. Um corpo que, ao contrário, vai vencer completamente as dores, as mortes e os sofrimentos. Será que você consegue pensar um pouco nisso comigo nessa noite? Parar para pensar que há essa possibilidade na Bíblia e que há de forma muito vasta nas Escrituras uma promessa de um corpo restaurado, como Paulo diz aqui, a redenção do nosso corpo. Olha, irmãos, se Paulo estivesse falando aqui para os irmãos, prometendo aos irmãos de Roma que eles viveriam pairando nas nuvens, ouvindo os anjos cantando hinos, tocando harpas e com roupas celestiais brancas, um tipo de fantasma, um espectro, não um corpo mesmo transformado, mas um corpo celestial, flutuando nas nuvens, ouvindo louvores o tempo todo. Por que Paulo não diz que havia uma ansiosa expectativa de redenção do corpo? Para que Paulo fala em termos de redenção do corpo? Vamos dar alguns exemplos dessa afirmação canônica. Por exemplo, no credo. Por que está muito claro lá, no credo apostólico e nos demais credos primitivos, a crença na ressurreição do corpo? Pois, como está escrito lá no credo apostólico, diz, creio na ressurreição do corpo. Essa era uma afirmação primitiva, né? Todos os irmãos da igreja, quando chegavam, eles faziam a sua afirmação na fé e eles recitavam o credo apostólico por ocasião do batismo, no momento em que eles eram recebidos na igreja primitiva. Então eles diziam, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eles saíam recitando o credo. E aí eles afirmavam isso como uma certeza, como uma doutrina bíblica, como uma doutrina cristã fundamental. E aí eles chegavam nessa parte e diziam, creio na ressurreição do corpo. E eles diziam, então, isso com a certeza de que havia a transformação desse corpo. Que haveria a transformação desse corpo, melhor dizendo. Que esse corpo não provaria mais da corrupção da morte. Que eles viveriam, sim, um novo céu e uma nova terra com um corpo transformado. Essa compreensão também se espalhou pelo catecismo, pelos vários catecismos da igreja. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do catecismo de Lutero. Também lá está escrito, e Lutero diz, creio na ressurreição da carne. Está escrito no seu catecismo. As nossas confissões, o símbolo de fé, a confissão do Westminster, toda a teologia cristã afirma e crê na ressurreição da carne. Então, meus irmãos, vamos para a questão lógica aqui. Nós estamos falando de uma criação de todas as coisas. Nós estamos falando de uma criação do novo céu e uma nova terra, e a gente viu esse merisma lá no domingo passado, lembram? Que essas duas sentenças, céu e terra, estão interligadas. Nós não estamos falando de duas situações diferentes, nós estamos falando de dois momentos diferentes. Nós estamos falando na vinda de Jesus, quando ele virá do céu com todo poder e glória, restaurará o seu tabernáculo de Deus com os homens, como diz ali em João capítulo 21. Então ele vai restaurar o novo céu e a nova terra. E ali habitaremos com o Senhor, neste corpo que é glorificado. Esse corpo que não vai sentir mais dor, que não vai chorar e que não vai morrer. É isso que está escrito em Apocalipse 21. Então, para ter essa afirmação aqui, tão lógica como temos em Apocalipse 21, e a promessa de Paulo aqui aos romanos, que não há de se comparar com essa glória que viria, e ele vai dizer que essa glória aqui é a redenção do corpo. Então, o verso 23 é uma conclusão, na verdade, daquilo que Paulo vai dizer, da glória que há de ser revelada em nós no verso 18. Para que os irmãos entendam como era essa compreensão, e como é essa compreensão da redenção do nosso corpo, eu quero dar algumas citações de alguns comentários bíblicos. Por exemplo, José Led, em seu comentário bíblico, ele afirma acerca disso o seguinte, ele diz, sem sombra de dúvida, José Led diz,
Por toda a Bíblia, o destino final do povo de Deus é terreno. Ponto. Eu achei interessante que George Led disse isso, porque quando a gente começa, na verdade, a afirmar certas coisas, a gente entra em alguns momentos, alguns irmãos entram em algum momento em algum atrito com relação a esse pensamento dualista que havia no momento grego. Esse pensamento dualista que eu digo, esse pensamento da dicotomia, que se fazia entre o material e o espiritual, que era aquilo que eu lembro para vocês de novo aqui, que estou repetindo várias vezes. O pensamento clássico pagão. Então, o pagão dividia corpo e alma, matéria e espírito. Então, se pensarmos como o clássico pensamento pagão, nós não vamos ter condição de entender isto. Então, por toda a Bíblia que George Led está dizendo, o destino final do povo de Deus é terreno. O pensamento dualista, ele vai dizer, tipicamente grego, dividiu o universo em dois domínios. Ele dividiu o universo, ele diz, entre o terreno, o domínio terreno, e o domínio transitório. O mundo espiritual eterno e o mundo etéreo. A salvação consistia em uma alma voar para a esfera transitória, que ele chama de efêmera, para o domínio da realidade eterna. O pensamento bíblico, no entanto, sempre coloca o homem em uma terra redimida. George Led diz isso. Não num mundo celestial, longe da existência terrena. Eu achei fantástica essa afirmação dele. Porque vejam, meus amados irmãos, abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21. Nós teremos muitos textos para trabalhar, mas nós precisamos avançar para trabalhar mais dois pontos aqui que são interessantes. Mas isso aqui vai tentar afirmar aquilo que nós temos e que George Led concorda em afirmar que todo o plano de Deus é de restauração. Ora, se nós imaginarmos, dentro da teologia reformada, a compreensão de que Deus, em seu decreto, ele já planejou a criação, a queda, a redenção. Nós temos, então, dentro desse decreto, toda essa estrutura muito clara na Bíblia. Veja, repito, criação, queda e redenção. Se eu creio na criação, eu creio que Deus criou o homem e ele fez com que esse homem, e deu a condição a esse homem de vivesse, e esse homem deveria viver dentro de um pacto de obras. No entanto, esse homem pecou. Mas Deus tinha decretado também que esse pecado desse homem fosse redimido por Cristo. Então nós temos aqui a criação, a queda dentro do pacto e a redenção que está dentro do pacto. Irmãos, quando eu digo que estava dentro do pacto de Deus a redenção, eu estou pensando também em restauração final de todas as coisas, inclusive do corpo, da terra. Deus não destruiria por completo, no sentido de aniquilaria, acabaria completamente com aquela obra que ele iniciou no Gênesis. Então, veja, se a criação de Deus foi algo tão perfeito e bom, vocês têm que imaginar isso, ao ponto de quando ele começa a criar todas as coisas, ele vai dizer que viu que era bom todas as coisas. Deus criando tudo disse que era bom. E quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e ele o faz da carne, ele faz do pó da terra, ele faz o homem do Adamá, do pó da terra. É interessante isso, porque o próprio nome Adão vem da expressão Adamá, que é barro, terra. Ele faz da matéria que ele criou, irmãos. Ele não faz de um espectro, um homem do fantasma. E aí ele sopra, sim, a parte imaterial desse homem. E ele sopra o fôlego de vida, Nefesh Ruah, e essa expressão hebraica, Nefesh Ruah, significa esse homem tornou-se alma vivente. Mas vejam, irmãos, que Deus, quando em sua criação faz todas as coisas, ele pensou em decreto no sentido de restaurar essas coisas, não a sua originalidade, não como ele fez inicialmente com a capacidade que o homem teria de pecar ou não, dar uma liberdade para o homem de pecar ou não. Conceder ao homem a liberdade de continuar em estado de graça ou cair da graça. Pelo contrário, quando o Senhor restaurar todas as coisas, Deus restaurará não aquilo que foi no início, mas aquilo que ele vai fazer, que é infinitamente melhor e perfeito, do qual o apóstolo Paulo diz que é muito melhor, infinitamente melhor do que aqui nós temos desde a criação. Que Paulo vai dizer que não há de se comparar. Então, voltando para o texto que eu disse para vocês, de Atos capítulo 3,
Eu quero ler com vocês Atos capítulo 3, verso 21. Atos capítulo 3, verso 21. Então, o que é que diz o texto? O qual convém que o céu contenha até os tempos da o quê? O que é que o texto diz? Da restauração de tudo. Irmãos, aqui não ficará de fora tudo, e tudo mesmo. A terra que Deus fez, o homem, a criação de Deus, todas as coisas, do quais Deus falou. E aí ele vai dizer, pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. Há um discurso aqui onde Pedro afirma que Deus convém conter todas as coisas para o tempo da restauração de tudo, porque ele já havia falado que restauraria tudo pela boca dos santos profetas. É essa compreensão judaica que nós temos, então, de que Deus vai restaurar todas as coisas. Vai restaurar, sim, a terra. E olha que Bruce Waltke diz em seu livro, Bruce Waltke diz o seguinte acerca desse céu. Ele diz, olha, não será um céu espiritual e desencarnado lá em cima, e sim nessa terra. Então, regenerada e livre da atual condição imperfeita e decaída, que os santos experimentarão a realidade de estarem livres do pecado e de seus efeitos. Irmãos, e não tem efeito pior, devastador do pecado que a morte. Aliás, foi a primeira coisa que o Senhor disse para Adão. Olha, Adão, eis aqui, tudo está a teu dispor, todos os frutos do jardim do Éden estão a teu dispor, só não comereis do fruto que eu proíbo, mas o restante de todos os frutos vocês devem comer livremente, porque se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E era essa sentença que Adão ignorou, a sentença de morte sobre a carne. Então vamos para o segundo ponto muito interessante aqui acerca disto, é que a restauração ela é profética e escatológica. E onde é que a gente viu isso desde o domingo passado, quando nós começamos a expor esse texto? Olha, Isaías capítulo 65, vou pedir novamente que os irmãos abram as suas Bíblias, em Isaías 65, porque essa restauração, como disse aqui Pedro em Atos dos Apóstolos, ela é profética. Então não é algo que era desconhecido dos judeus. Não era algo que era uma novidade dos judeus. Então os judeus não pensavam em termos de céu em lugar etéreo, nunca pensaram nisso. E não era isso que os cristãos de Roma deveriam pensar, e não é isso certamente que os cristãos de hoje devem pensar no céu. E quando pensam em novo céu e nova terra. É um pensamento totalmente diferente daquilo que era o pensamento judaico. Veja que coisa interessante. No texto de Isaías 65, no verso 17. Vamos ler o contexto todo, que é importante a gente novamente repeti-lo, mas eu quero focar no verso 17 que diz, pois eu crio novo céu e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Vejam que não há de comparar com o que passou, porque isso é profético, até mesmo Isaías diz isso, porque as coisas não mais serão lembradas. Então ele diz, mas alegrai-vos e regozijai-vos, verso 18, para sempre no que eu crio, porque eu crio alegria para Jerusalém, eu crio júbilo para o seu povo. Exultarei por Jerusalém, me regozijarei pelo meu povo, e ali nunca mais ouvirá voz de choro nem voz de clamor. Vejam que choro, clamor, sofrimento, todas essas coisas ficam no primeiro plano, nessa terra que nós habitamos, nesse momento que nós estamos. Então vejam que sempre que se reafirma que acerca do novo céu e nova terra, se pensa em restauração, se pensa em renovação dessa terra. E é isso que o pensamento judaico cria com muita propriedade. Veja, verso 20 e 21, vamos adiantar, ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que complete seus anos, porque morrer aos 100 anos será mais jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Eles edificarão casas, habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para os outros que habitem, não plantarão para os outros comam, porque os dias do seu povo serão longos como o dia da árvore. Os meus escolhidos desfrutarão das obras de suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão, não terão filhos da calamidade, porque serão da descendência dos benditos do Senhor.
e os seus descendentes estarão com eles, e acontecerá que responderei antes que clamarem. E eu os ouvirei enquanto ainda estiverem falando. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno como o boi, e a comida da serpente será o pó. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Veja que coisa interessante, meus amados irmãos, de restaurar todas as coisas à sua ordem, da natureza, e todas as coisas, a harmonia que havia no Éden será restaurada de forma completa. Uma coisa interessante que Palmer Robertson, em seu livro Cristo dos Profetas, diz acerca deste texto é que a restauração é representada, em última análise em Isaías, não como um retorno à condição anterior, desfrutada pelo povo antes do exílio. Ao invés disso, Paul Robertson diz que a restauração esperada cresce ao ponto que abarca a ideia de uma nova criação e restauração de todas as coisas. Ele chama aqui de restauração de todo o cosmos, de toda a criação, de tudo. E aí nós estamos no terceiro e último ponto. O corpo que ressuscitaremos será a semelhança do corpo de Cristo. Será um corpo, logo, material e incorruptível. Gente, o corpo com o qual ressuscitaremos será a semelhança de Cristo. E procede de matéria, irmãos. Será uma matéria eternizada. Depois do despido dessa mortalidade e da corruptibilidade, pela ressurreição final do dia do Senhor. É isso que nós temos que crer. Os espíritos dos mortos que aguardam a volta do Senhor, da sua vinda, encontrar-se conscientes sobre a proteção do Pai Celestial, serão revestidos. Vamos ver um pouco disto aqui. Paulo começa a sua defesa pela doutrina da ressurreição corpórea do corpo de Cristo, usando o recurso da retórica grega. Vamos abrir um texto sagrado, meus amados irmãos, e vamos fazer uma análise aqui do texto de 1 de Coríntios. Abram as suas Bíblias no texto que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo 15. Olha, nós temos aqui, meus irmãos, uma defesa acerca da doutrina da ressurreição do corpo. Se não fosse tão interessante, se não fosse tão importante, por que Paulo enfatiza tanto a ressurreição do corpo? Por que Paulo coloca a ressurreição do corpo em harmonia com a ressurreição do corpo de Cristo? E por que é importante que Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia em carne? É tão importante para nós também a ressurreição do corpo, a restauração do corpo, a restauração final do nosso corpo. Se não fosse importante, por que Paulo coloca essa doutrina de forma tão ferrenha? Veja, Paulo então responde a esta primeira premissa, e aí nós vamos trabalhar, repito, 1 de Coríntios capítulo 15, Coríntios 15, verso 12. Paulo começa com uma retórica, né? E ele usa a retórica grega, perguntas. E ele faz perguntas, ele responde. E aí no verso 12 ele responde, ele pergunta, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizia algum dentre vós, que há a ressurreição dos mortos. Em umas versões, a versão Almeida Corrigida Fiel diz, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. A resposta de Paulo é essa, nos versículos posteriores. Ora, irmãos, qual era a pergunta? Paulo diz, ora, se ensina, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, então, que importância tem a ressurreição dos mortos? Será que tem? E aí Paulo responde. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Veja, então, se não cremos na ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E ele vai dizer mais. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. De que adianta pregar? De que adianta pregar Cristo, se não tem ressurreição de corpo? E também é vã a nossa fé. Então, nossa crença, nossa fé, nosso credo, tudo isso não tem valor nenhum, que Paulo vai dizer. E ele continua, veja o que ele diz. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Olha que coisa interessante. É lógico que Paulo está dizendo que ele era falsa testemunha, que a nossa fé é vã, que não há valor nenhum nessa crença. Mas ele está colocando isso de forma retórica, né? Ele está dizendo, ó, se não existe ressurreição, então não tem fé em Cristo, não adianta crer. Essa pregação é vã, eu sou falsa testemunha. E ele diz mais, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou a Cristo. É isso que Paulo sempre ensinou, é isso que os apóstolos ensinaram, é isso que os profetas ensinaram, que há a ressurreição do corpo, que há a redenção do corpo final.
o qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam, por que se os mortos não ressuscitam, e também, então, em Cristo não ressuscitou? E ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, ele conclui no verso 9, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, vejam, Cristo e a ressurreição do crente é algo muito sério. É uma doutrina central, meus irmãos. É algo que nós não podemos abrir mão de forma alguma. Porque isso está ligado à restauração final de todas as coisas. Por que isso é importante? Porque a nossa crença na ressurreição do corpo é a nossa mesma crença na criação, o novo céu e a nova terra. Ela está em harmonia. Se nós temos um corpo que será glorificado, é porque Deus nos prometeu um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. E lá naquele lugar de plenitude nós vamos residir. É a residência final, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã e permanecemos nos pecados. E o pior, é aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Eles dormiram em Cristo, eles morreram em Cristo, e a sua esperança era de ressurreição, mas eles não vão ressuscitar em corpo. Veja que coisa interessante. Eles não terão um corpo ressurreto. Eles não serão transformados. Mas Paulo corrige isso dizendo, olha, mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos. É o que ele vai dizer a partir do verso 20. Acompanhe na sua Bíblia. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, irmãos. Que coisa interessante, irmãos. O que Paulo vai dizer aqui, olha, não foi por Adão que o homem pecou. Não foi por Adão que ele morreu fisicamente e espiritualmente. Assim, por Cristo, nós viveremos também espiritualmente e eternamente. Nós seremos vivificados em Cristo. E ele vai dizer algo mais. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim. E quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Agora vejam qual será o último inimigo. Sabe qual será o último inimigo vencido? Sabe? Que coisa interessante que Paulo vai dizer aqui. Esse último inimigo vencido será o mesmo inimigo que todo mundo teme. É o mesmo inimigo que as nações estão temendo hoje. É o mesmo inimigo que os povos estão temendo, que o mundo todo, que o Brasil todo, que todos nós estamos temendo, que nós tememos desde que nascemos, que é a morte. Esse é o mal irremediável de toda a humanidade. O texto vai dizer que o último inimigo, Paulo diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E, irmãos, não é exatamente isso que João vai dizer lá em capítulo 21, no texto que nós lemos. Quando o Senhor restaurar todas as coisas, o novo céu e a nova terra, quando ele transformar toda essa terra, regenerar essa da corrupção, o nosso corpo também será regenerado, irmãos. Será redimido. Então vejam novamente o princípio. Criação, queda e redenção sendo aplicado à Escritura. E é isso que Paulo vai dizer. Porque depois que esse último inimigo for vencido e for aniquilado completamente, que é a morte, nós não mais sofreremos sanção alguma, nós não teremos limitação física alguma. Ué, quer dizer então que eu vou ter um corpo físico e esse corpo físico será um corpo transformado em ilimitado e eterno? Sim, é isso que a Escritura diz. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor e não haverá morte. Vejam, há um corpo físico. E esse corpo não tem limitação alguma, ele não terá dor, ele não terá sofrimento, ele não sofrerá sanção, ele não terá nenhuma limitações que nós temos agora. Ele será um corpo completamente prazeroso, onde desfrutaremos de uma glória que não há de ser comparada. Por isso, e eu quero, irmãos, chegar o momento de concluir esse texto, chegar o momento da conclusão do sermão dessa noite, dizendo, por isso que Paulo, voltem para o texto inicial, o texto base da pregação de hoje. Irmãos. Por isso que Paulo, quando fala aos Romanos, aqui no verso 18, ele diz, olha, pondero, eu penso que os sofrimentos do presente
E ele está falando do seu presente. Ele não está falando do presente que nós vivemos. Ele está falando do seu presente. Ele não está falando do contexto de pandemia, mas ele está falando do presente, onde os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram cerrados ao meio, eles seriam jogados às arenas, eles seriam condenados à morte, muitos foram crucificados, muitos desses passaram por muitos sofrimentos e privações, em tudo eles sofreram, em tudo foram perseguidos, mas eles tinham a esperança de um novo corpo que seria transformado e que eles não sentiriam mais nenhuma privação. E Paulo diz, isso é algo que não dá para comparar. Irmãos, imaginem vocês. Hoje nós temos um corpo, por mais saudável que seja, a gente sempre tem uma dor de cabeça, a gente tem sempre um cansaço, a gente sempre tem uma doença. Olha, se for embora a pandemia, se for embora o coronavírus, a gente vai sempre ter alguma coisa. E olha, pode ter certeza que sempre vai acontecer algo em que esse corpo que eu tenho, que você tem, vai sofrer a morte. Olha, irmão, mesmo que a gente escape da pandemia, mesmo que a gente escape do coronavírus, nós vamos morrer de alguma coisa, irmãos. Algo interessante. Eu quero morrer com saúde. Eu acho interessante até que eu conheço uma pessoa que não vou revelar quem, mas que diga, não, eu vou morrer com saúde. Algo incoerente demais. Porque esse corpo, ele não é um corpo saudável. Por mais que a gente se alimente bem, por mais que a gente cuide dele, por mais que nós zelemos, de fato, temos que fazer, sim, nos alimentarmos bem, cuidar do nosso corpo, né? Alimentarmos, cuidarmos, zelarmos, pois ele é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, mas ele é um corpo corruptível, ele tem prazo de validade, irmãos. Ele é uma morada que ele não é uma morada eterna, irmãos. Esse corpo que o Senhor nos deu agora, por conta do pecado, ele é um corpo que se degenera, a gente morre cada dia, a gente morre a cada segundo, a gente envelhece, a gente se adoece, a gente morre, e esse corpo volta ao pó. A morte deveria ser para nós uma realidade tão clara, tão evidente, e não trazer para nós um sofrimento ou uma angústia. Por isso que Paulo diz, olha, considero que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória de se revelar em nós. Considero que o momento em que nós estamos vivendo, de pandemia, das pessoas estão doentes, e muito doentes, considere todo esse sofrimento que nós estamos envoltos, que é o presente século nosso. Essa é a nossa angústia agora, né? Nós esquecemos de todas as outras doenças, e até parece que as outras doenças não matam mais, as pessoas não estão morrendo mais de infarto, não estão morrendo mais de nenhuma doença, elas estão morrendo de coronavírus. Mas o fato é que as pessoas vão continuar morrendo. E nós um dia vamos morrer, porque esse corpo aqui é um corpo que é corruptível. Mas Paulo traz uma esperança, e quando Paulo coloca isso em paralelo com a vida eterna, com a glória que há de ser revelada em nós, e aqui está falando desse corpo que vai ser transformado, que vai ser um corpo perfeito, como Cristo foi perfeito, não há de se comparar. E é por isso que a gente tem que desejar esse corpo perfeito, irmãos. Hoje nós estamos vivendo um presente século, e já há muito tempo, que as pessoas desejam ter o corpo perfeito, e em busca desse corpo perfeito, essas pessoas vão malhar, vão para a academia, vão tomar suplementos alimentares, suplementos de vitamina, e vão tentar fazer o culto à personalidade, em busca de um corpo perfeito. Mas no dia que esse corpo perfeito morrer, ele vai voltar a ser pó. Ele não é nada. Então vejam, irmãos, que o que o Senhor nos promete em sua palavra, meus amados, é algo que não dá para a gente mensurar. Pois é por isso que o apóstolo Paulo termina esse texto num cântico de vitória. Num cântico maravilhoso de vitória que nós já conhecemos, né? E ele vai dar esse cântico de vitória, que eu peço para vocês lerem, no verso 31 e diante, quando Paulo diz, portanto, que podemos dizer diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou nem o próprio filho, pelo contrário, entregou por nós, como não nos dará também todas essas coisas? Imagine, se ele deu ao seu filho amado Jesus um corpo, que não foi um corpo mais de sofrimentos, irmão, Jesus não tem mais aquele corpo que passou pela morte. O corpo de Jesus foi transformado também. O corpo que Jesus teve foi um corpo que tinha fome, que tinha sede, que sentia dor.
Mas quando ele recebe esse corpo regenerado, quando ele ressuscita ao terceiro dia, irmãos, ele não ressuscita, e é um fato que muitas vezes a gente passa despercebido, quando ele está com os discípulos, que ele está com eles ali até o momento da sua ascensão, Jesus Cristo, quando vai assunto aos céus, ele não deixa aquele corpo que Deus o deu. Ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus com aquele corpo. Percebem isso, irmãos? Só por isso a gente deveria imaginar que sim, o céu, o novo céu e a nova terra, nós teremos um corpo regenerado, completamente transformado. E Cristo é assunto aos céus, ele sobe com aquele corpo. Ele não deixa aquele corpo e sobe com um espectro ou um tipo de fantasma diante dos discípulos. Os discípulos olham para ele, enxergam aquele corpo subindo, ficam maravilhados com a cena. E aí os anjos ao redor dos discípulos dizem, por onde vocês estão olhando? Porque esse mesmo Senhor que vocês viram subindo nas nuvens, descerá, voltará novamente com grande poder e glória, e restaurará os nossos corpos à semelhança do dele. Irmãos, isso é algo que deve nos alegrar. Porque ele que deu o seu corpo maravilhoso, esse corpo regenerado ao seu filho, por que não dará com ele todas essas coisas? É isso que Paulo vai dizer. Quem trará acusação contra os eleitos de Deus, verso 33, é Deus que os justifica. Quem os condenará, verso 34, Cristo Jesus, quem morreu, ou pelo contrário, que ressuscitou. Veja que Paulo diz que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Deus está, e o seu Filho está à sua direita, com seu corpo regenerado, transformado, ressurreto. Ele diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? Fome? Perigo? Espada? Aí eu acrescento, pestes? A morte? Veja o verso 36. Pois como está escrito, por amor de ti somos entregues o quê, irmãos? A morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós somos entregues à morte desse corpo corruptível. Todos os dias nós nos entregamos a Cristo de corpo e de alma, completamente na esperança da ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que esperança bendita é essa que a gente tem, irmãos? Meus irmãos, não há nada que se comparar com isso. Na hora da nossa morte, nós seremos revestidos completamente dessa esperança. Já na antessala desse novo céu e nova terra, no seio de Abraão, aguardaremos o estado final, sim. Porque o estado final será quando Cristo vier. Até lá nós estaremos no seio de Abraão, esperando a redenção final e última de todas as coisas. É isso que Apocalipse nos promete e nos garante. E é isso que a Escritura, que os profetas ensinaram. E é isso que Paulo traz de esperança para a igreja de Roma. Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz, no verso 37, mas em todas essas coisas, seja lá quais forem, Paulo diz, somos vencedores, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja o que Paulo diz, então, no verso 38. Pois eu tenho certeza de que nem a morte, ela fará vencida por Cristo, nem a morte será vencida na restauração final de todas as coisas. Nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem do futuro, e nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem será essa doença terrível que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É verdade, assim como ela é terrível, extremamente gloriosa é a glória de Deus em nós que há de ser revelada. Extremamente melhor, infinita, é a restauração do nosso corpo que Deus fará no dia final. Meus irmãos, a gente diz, fica claro que Jesus ressuscitou em um corpo físico. E com esse corpo físico foi glorificado. E de forma análoga nós seremos também glorificados com o corpo
que vamos gozar da eternidade, nesse novo céu e nova terra que serão redimidos para sempre do pecado. É por isso que Paulo diz, pois que eu tenho certo que as aflições desse presente século não são para se comparar com a glória que há de se revelar em nós. E finalmente Paulo conclui dizendo, porque sabemos que a criação geme está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. E não é gemido de dor, não, irmãos. Quando Paulo diz nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção e redenção do nosso corpo, é que nós dizemos, que vontade que eu queria de já ter esse corpo já transformado. Senhor, que vontade que eu teria já de não ter mais sentido nenhuma dor. Senhor, como seria bom não ter mais essa limitação de ter que ficar em casa com medo, temendo essa doença terrível. Senhor, como seria bom, Senhor, não ter mais nenhuma privação, Senhor, de estar com os teus santos na sua casa agora, adorando o seu nome, Senhor. Como seria bom abraçar as pessoas que a gente ama, beijar, dar carinho, dar amor. Como seria bom. Irmãos, a palavra de Deus nos garante que no novo céu e nova terra, nós nos abraçaremos com o corpo glorificado sem temer passar nenhuma doença para ninguém. Porque não vai haver doença lá. Não vai haver sofrimento. Esse corpo que você tem hoje, louve a Deus por ele, agradeça a Deus por ele, mas agradeça ainda mais por aquele que há de vir, pelo seu corpo transformado totalmente, restaurado completamente do cativeiro, da corrupção. É um corpo que não vai precisar mais de tomar remédio. Meu irmão, um corpo que não vai precisar de vacina, porque não vai ter medo de nada. É um corpo que não vai precisar mais de medicamento, porque não tem necessidade de curar nada, porque ele já é um corpo perfeito. É um corpo que não tem limitação física, porque não vai ter mais a limitação física. É um corpo que vai gozar de eterna bênção da parte de Deus. Um corpo que gozará da eternidade com o seu Filho amado Jesus Cristo. Não tem como imaginar isso, irmãos. Nenhum filme de ficção poderia imaginar isso, até mesmo quando a gente tem alguns filmes aí que tentam retratar o homem como eterno, né? Alguns filmes antigos. Lembro que havia um filme da época, Highlander, que retratava o homem que não morria, mas ele sentia muita dor todas as vezes e que passava pelo processo da morte e da restauração do seu corpo. Toda a ficção científica retratando o homem que não morre, que não experimenta a morte, mas nenhum deles retrata de forma nenhuma, nada a se comparar com o corruptível que o Senhor nos dará. Porque não haverá dor, é isso que Apocalipse diz. E eu quero terminar lendo novamente. É a promessa que a gente tem que ter. Toda vez que a gente chorar, toda vez que a gente lamentar a morte de alguém, em Cristo, a esperança é essa aqui, ó. Você que está nos ouvindo tem essa esperança? Verso 4. A promessa para quem morre em Cristo é essa. E ele os enxugará os olhos de toda lágrima. Não haverá mais morte física. Nem pranto, nem lamento, nem dor. Para aqueles que partiram em Cristo, irmãos, não haverá mais morte. A última dor ele já sentiu. O último sofrimento da carne já se foi, irmãos. Aqueles que já partiram, que estão agora no seio de Abraão, aguardando a redenção final e última, já estão gozando desse privilégio que a gente não tem. A gente é que está aqui ainda sofrendo, né? Sentindo dor de cabeça, sentindo febre, sentindo frio, falta de ar, mal-estar, todos esses sintomas e muitos outros. Aqueles que partiram em Cristo, irmãos, não choram mais porque não tem dor. Não sentem mais falta de nada porque já são supridos com a presença do Senhor, porque, aliás, é o Senhor que enxuga toda essa lágrima. É o Senhor que está com eles presente. Não tem mais luto porque ninguém mais morre.
Não tem mais sepultamento. As sepulturas serão fechadas, irmãos. Não haverá mais caixão, nem haverá mais túmulo. A morte será vencida para sempre. Esse inimigo terrível dos séculos, esse terrível, imediato mal que tem assolado a humanidade por todo o tempo, será vencido por completo. O mundo que antes temia a morte, as gerações, os povos, os reinos, que a têm por certo, não mais se lembrarão dela. Ela não existirá mais, irmãos. Eu estou falando em eternidade. Essa palavra nem existirá no vocabulário do novo céu e nova terra. Não haverá fim, tudo será sempre início e eterno, ad eterno, para sempre, como Deus é. Até o sofrimento hoje passa. E no momento da morte ele é vencido completamente. E quando a morte é em Cristo, esse sofrimento eterno, separação, é vencido imediatamente. E quando no dia final, repito, tudo isso for restaurado, esse planeta todo decaído, cheio de doença, de imperfeição, de maldade, de dor, for restaurado, nós gozaremos para sempre de uma vida no novo céu e nova terra, perfeita, sem lembrança alguma. Qualquer lembrança que nos traga dor, porque essa é outra palavra que não vai existir no vocabulário do novo céu e nova terra. Que você fica com essa promessa no teu coração, meus irmãos. Fique com essa certeza, vá dormir imaginando esse dia glorioso que será. Imaginando quão feliz será rever os teus entes queridos, aqueles que partiram em Cristo. E haverá lembrança das coisas maravilhosas, Deus o sabe. Será a lembrança daqueles que partiram, dos quais tivemos alguma relação aqui. Deus sabe, o que eu sei que no novo céu e nova terra não haverá lembrança de coisas ruins. Que o Deus eterno, que eternizou a nossa vida lá nos céus com Cristo em um novo corpo, possa te dar a alegria e a satisfação e a paz no coração em Cristo Jesus, por esse dia que há de vir. Deseje em Cristo esse dia. Deseje com toda a sua força, como Paulo disse, ardentemente esse dia, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que te guarde, em nome de Jesus. Amém.